Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ver aqui uma aula de aços ferramentas especificamente para o trabalho a quente. Acompanhe aí, então. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal, e você também que chegou aqui agora, para deixar um like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui dos aços ferramentas que são indicados para o trabalho a quente, né? A gente já tinha visto na última aula os aços, ferramentas indicadas para o trabalho a frio, hoje a gente vai ver os que são mais indicados para o trabalho a quente. Lembrando que, né, já antecipando aqui de forma introdutória, que alguns aços que são utilizados ali para trabalho a quente, a depender ali das propriedades mecânicas dele, ele também pode ser utilizado para trabalho a frio, né? Uma condição ali, não necessariamente ela atrapalha a outra, vai depender ali das características gerais que são solicitadas para aquele tipo de trabalho. Quando eu estou falando aqui de trabalho a quente, né, eu posso utilizar aços de baixa liga para matrizes de forjamento a quente, mas, em geral, são utilizados ali aços de média ou alta liga, né? Vai depender ali muito de qual é a severidade do trabalho que eu estou tendo. E a quantidade de carbono aqui que a gente consegue observar é de 0,25 a 0,6%. Um pouquinho menor, né? Em comparação ali aos de conformação a frio, são um pouco mais duros, eles vão ter uma quantidade maior de carbono. Né? E ainda em algumas aplicações especiais, né, algumas aplicações específicas, eu posso utilizar superligas, né, ou seja, ligas mais trabalhadas. Sempre lembrando aquele conceito que quanto mais a gente está utilizando elementos de liga ali para produzir a minha peça, o meu aço ferramenta, maior é a tendência ali de eu ter um maior custo naquele aço, né? Então, quais são as propriedades necessárias para o trabalho a quente? Né? Nessa imagem que eu coloquei para vocês é um tipo de trabalho a quente, né? Só para quem não tem essa referência muito na cabeça, assim, o trabalho a quente é quando eu estou utilizando ali, eu estou utilizando, fabricando equipamentos que vão trabalhar com peças a quente, né? Por exemplo, no processo de laminação aqui tem um rolo aqui que tá trabalhando provavelmente ali na faixa de 1.100 graus Celsius, né? E esse rolo aqui pode ser até um pouquinho menos, né? Pode ser de 900 a 1.100. E as minhas ferramentas que vão estar realizando o processo de conformação nesse rolo, por exemplo, o processo de laminação, elas vão estar em contato com uma tira de aço que está a 1.000 graus Celsius. Então, essa peça que está em contato, para esse tipo de aplicação, por exemplo, ela vai ter que ter alguma resistência quente, porque esse contato vai fazer com que sua temperatura eleve, né? E eu não vou querer, por exemplo, que eu deforme ali o meu material naquela temperatura, eu vou ter alguma variação de propriedade naquela temperatura. Então, são propriedades aqui necessárias do trabalho a quente. A resistência à deformação na temperatura de uso, ou seja, se eu estou ali trabalhando 800 graus Celsius, né, ou, né, por mais que a minha peça esteja 800 graus Celsius, eu posso estar trabalhando, sei lá, 600 graus Celsius. Né, vai depender de qual é a peça que eu estou trabalhando também. Eu tenho que garantir que, nesses 600 graus Celsius, eu não vou ter uma deformação do meu equipamento. Eu tenho que ter aqui uma resistência ao impacto também, né, ele tem que ter uma resistência ao choque, uma resistência aqui à lavagem, né, que eles chamam aqui de erosão, porque muitas vezes a gente vai estar, muitos desses equipamentos são utilizados para peças fundidas, né, eu vou trabalhando ali com outros metais não ferrosos fundidos e eu posso ter algum tipo de erosão ali, resistência à deformação no tratamento térmico, né, eu vou ter que ter uma resistência ali à deformação quando eu estiver tratando termicamente, porque eu vou estar tendo sempre ciclos ali de aquecimento e resfriamento, com a capacidade ali de usinabilidade e também resistência a trincas a quente, né? Se eu estou trabalhando aqui a quente, obviamente a minha peça também ela tem que resistir ali ao trincamento a quente. Bom, e os principais aços aqui das classes aços ferramentas que a gente costuma utilizar são os aços da classe H, né, ou de hot working. Então, eu tenho as três classes aqui, do H1 ao H19 é o cromo, e essa classe aqui é a mais utilizada ali de longe. Eu tenho H20, H39 e H40 até H59, né? Essas aqui são ao tungstênio e esse aqui eu tenho também ao molibdênio. Então, falando aqui desses três subgrupos, né, da série H, os mais usuais que a gente vai observar ali na prática na indústria que são utilizados e são os mais disponíveis também comercialmente,
são os aços aqui ligados com cromo, em especial o H11, H12 e o H13, né? Esses aços aqui, eles foram desenvolvidos inicialmente, né, para realizar um processo de fundição sob pressão no alumínio, né? Foram aços especificamente utilizados para esse fim, por causa exatamente da resistência à erosão que a gente tinha comentado ali no ponto anterior, né? Então, ele vai apresentar essa resistência à erosão, né, ao metal líquido, e ele ainda vai ter uma resistência fica quente com um médio custo, né? Ele não tem um custo muito elevado. Porém, né, essas ferramentas acabaram sendo utilizadas ali para outras funções. Quais são as aplicações mais comuns aqui desses aços H10 até os aços H3? A gente tem aqui moldes para fundição sob pressão de metais não ferrosos, que é o caso que a gente tinha acabado de comentar, né? Alguns processos de fabricação aqui de metais não ferrosos, eles usam esse processo que a gente chama de fundição sob pressão. Eu tenho ali normalmente o molde, eu adiciono o meu metal líquido, depois eu adiciono a pressão em cima dele para formar exatamente o molde que eu quero. Então, essas matrizes que são utilizadas para esse processo de fundição, eles são feitos desse aço ferramenta. Eu posso ali ainda produzir matrizes e punções para trabalho a quente, né? Então, se eu estou aqui produzindo alguns tipos de gabaritos, né? Punção, as matrizes, que são principalmente utilizadas aqui para forjamento, extrusão a quente, elas também são fabricadas com esse tipo de aço ali, do H10 ou H13. Eu ainda posso produzir aqui facas para corte a quente. A gente viu em alguma das últimas aulas, se não me engano, um GIF de uma faca, né, que estava tendo que cortar um líquido viscoso, né, de metal, um banho de metal. É, e naquele GIF a gente já falava sobre a necessidade de garantir o gume daquela faca, né, daquela tesoura corte. Era uma ferramenta até parecida com uma ferramenta dessas, né? Então eu tinha ali um banho líquido viscoso saindo, né, praticamente líquido, estava entre o líquido ali e o sólido, e essa ferramenta ela ia cortando. Então, se ela está naquela temperatura elevada, obviamente ela tem uma aplicação a quente, né? Outra característica aqui outra aplicação que a gente tem aqui são os moldes para plásticos, né? Parecido com esse molde aqui, só que obviamente isso aqui vai precisar solicitar muito menos tensão, né? Porque os meus plásticos eles são materiais ali que trabalham com temperaturas menores e também com tensões menores. Porém, eu preciso normalmente de plástico até ter um acabamento superficial melhor. E eu ainda tenho aqui as peças de estruturas de ultra alta resistência, né? Alguns desses aços aqui eles podem ser considerados, né, como um aço de ultra alta resistência. Então, ao invés dele ser utilizado ali como um aço ferramenta, eu posso utilizar ele de uma maneira estrutural, né? A indústria automobilística, por exemplo, ela utiliza devido a essa grande resistência, né? Então, a gente pode observar que um aço está dentro ali do meu grupo de aço ferramenta, mas eu posso também ter uma aplicação estrutural nele, como é o caso aqui da indústria automobilística, né? Quando requer essa elevada resistência. Aqui, a gente consegue observar já alguns dos aços, e a composição química deles, né? Para a gente conseguir correlacionar o nome e a composição. Vamos lá. H11, 0,4% de carbono, você está vendo aqui ele é média liga, né? De cromo, 5,25, 1,3% de molibdênio e 0,4% de vanádio, né? Isso aqui, ó, elemento formador de carbonito. É o H12. O H12, já adicionei aqui um pouquinho de tungstênio, além dos outros elementos de liga. O H13 não tem tungstênio, né? Ele tem aqui uma quantidade um pouquinho maior que o vanádio. Já o H20, que já está indo ali para o final dessa série, ele tem menos cromo, porém ele tem aqui muito mais tungstênio. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, para aplicação, o H20, utilizado para matriz, fixadores, rebites a quente, componentes para prensa de extrusão a quente, né, de não metálicos, tesouras para corte a quente, mandris para fábricas e molas. Vamos ver o H11 aqui. O H11 utilizado para funções matrizes, para prensas de extrusão, forjamento a quente, moldes de fundição sob pressão de ligas leves, é o caso que a gente estava comentando agora há pouco, ferramentas para fabricações de parafusos, rebites, etc. Né? Pode ser utilizado ainda para componentes estruturais, para mísseis e uso também aeronáutico. A gente vem aqui que tem diversas aplicações e são aplicações já de elevada resistência. Aqui a gente tem esses dois aços que eles têm uma quantidade menor de elementos de liga. Olha que a quantidade de cromo dele é bem reduzida, mas ele tem uma quantidade de níquel e ele também, por conta disso, acaba podendo ser aplicado para esse tipo de... ele entra nesse tipo de classificação, né? Vira um aço ferramenta. Aqui, ó,
Esses especificamente eles são indicados para matrizes de forjamento em martelos, matrizes com gravações profundas, também usado para lâmina de corte, componentes de prensa, extrusão de alumínio. Aqui também, ó, outro aço, ó, matriz de forjamento de gravuras rasas. Né? Aqui vale a pena vocês darem um pause, né, e dando uma olhada em cada uma dessas aplicações. Essa tabela aqui é um pouco mais consultiva e para a gente ter uma ideia aqui de quais são os aços, quais são as principais aplicações deles. Falando aqui ainda os principais aços que a gente tem, né, uma característica notável aqui dos aços H11 e H13 é a elevada tenacidade, né? Então, é bom gravar essa palavra. A propriedade deles de diferença aqui é a tenacidade. Então, apesar da dureza aqui a quente ser inferior aí das famílias dos outros Hs, ele tem ali uma ótima resistência ao choque, né? Porque ele tem uma ótima resistência ao choque também, porque ele tem uma elevada tenacidade, que torna esses aços aqui preferíveis para grande parte das aplicações. Se eu estou tendo um processo ali de conformação, forjamento, e onde eu vou ter que ter um impacto, ou porventura eu posso formar algum tipo de trinca, a tenacidade ela é uma propriedade importante, porque ela meio que garante a resistência ali da minha peça, né, ao trincamento, possíveis trincas que surgem. Né? O aço H11 ele tem um limite de ruptura aqui a temperatura ambiente de 1.700 a 2.000 MPa. Então, vocês podem ver que ele é um aço aqui, né, os aços dessa classe aqui, eles são bem resistentes. Né? 1.700 a 2.000 MPa é uma resistência bem elevada, e além disso, eles têm uma tenacidade razoável, além de resistir ao amolecimento durante exposição contínua em temperaturas de 540 graus Celsius. O que é isso? Né? Se eu vou estar trabalhando aqui a temperatura a quente, é comum que eu tenha ali temperaturas, né, superiores de 500 graus Celsius no meu trabalho. Então, se o meu aço ele tem que resistir, né, a um possível amolecimento daquela temperatura. Por exemplo, eu não posso ali passar por um processo ali de amolecimento por qualquer tipo de alteração microestrutural. E um fator importante aqui para esse tipo de propriedade, que vai garantir a resistência nessas elevadas temperaturas, é o endurecimento secundário. Por quê? Vamos pegar aqui esse aço que é o H12, que é mais ou menos da mesma classe, e quando a gente realiza o reverimento dele, que a gente pode até considerar que poderia ser uma situação semelhante, né? Eu estou mantendo o aço ali a uma determinada temperatura durante um tempo. Quando a gente vê, por exemplo, aqui 500 graus Celsius, eu tenho aqui um endurecimento secundário, né, considerável. Né? Como que seria uma curva de reverimento natural, digamos assim? Seria uma curva que ele vai descendo aqui devagarzinho, né? À medida que eu vou aumentando o tempo, a temperatura de reverimento, a minha dureza vai caindo devido ao reverimento. Mas nesse caso desses aços, principalmente ali porque eu tenho os elementos é, que ajudam ali a precipitar carbonetos, eu posso acontecer o fenômeno aqui de endurecimento secundário, que durante o revenimento ele pode acabar aumentando a dureza ali, mesmo mantendo a tenacidade desse aço. Então, essa aqui é a característica principal desse tipo de aço. Falando agora um pouquinho de processamento, como esses aços podem ser processados, os ácidos H, ele é um grupo de aço aqui, ferramenta de fácil forjamento devido ao baixo carbono. Né? A gente viu ali que a quantidade de carbono vai de 0,25 a 0,6. Então, a capacidade ali, a plasticidade dele é um pouquinho mais fácil de trabalhar. É recomendado aqui um pré-aquecimento e deve-se possuir um resfriamento controlado. Ali, exatamente porque esses ácidos eles são muito temperáveis, então o ideal é que eu tenha um aquecimento controlado para eu não formar também uma fase muito dura ali na superfície do meu aço. Quando eu quero realizar a normalização, né, que a normalização ela é normalmente utilizada só no aço H11 para melhorar a ductilidade ali transversal da peça. Já o recozimento, ele normalmente é feito aqui a vácuo, né? Exatamente para eu ter uma atmosfera protetora, um meio protetor neutro, para eu evitar tanto a carbonatação quanto eu evitar a descarbonatação. Eu não quero ali ter uma dureza muito elevada na superfície, até porque aquilo ali pode realizar dar algum tipo de fragilidade na minha peça, e também não quero perder a quantidade de carbono que eu tenho, né? Eu quero manter uma homogeneidade estrutural. Então, tem que ter um resfriamento máximo aqui de 25 graus Celsius por hora, até eu atingir ali 500 graus Celsius. Depois disso, eu posso fazer um resfriamento mais rápido. A têmpera, né? Praticamente aqui, todos são temperáveis ao ar para pequenas dimensões e para dimensões maiores utiliza-se têmpera em óleo, vácuo ou resfriamento com nitrogênio, para eu ter um controle ali da minha peça. Então, por isso tem que ter um resfriamento controlado, né? Porque se eu estou, por exemplo, resfriando aqui, né, ao ar, eu posso ter a têmpera da minha peça, nem sempre eu vou desejar ter ali a minha peça já temperada ao ar, vai depender muito ali de qual aplicação que eu estou utilizando.
O revenimento aqui são geralmente revenido aqui para a faixa de 44 a 50 HRC, né? Eu vou objetivar com o meu revenimento atingir essa dureza. Em condições extremas ali de choque e pressão, ou seja, né, eu vou normalmente precisar de uma tenacidade ainda mais elevada, eu vou trabalhar com uma dureza um pouquinho menor, para eu garantir ali que eu vou ter uma resistência ao choque. Revenimentos múltiplos são recomendados para obter tenacidade, né? Então, é comum ali que eu faça uma segunda etapa de revenimento para eu garantir ali a tenacidade da minha peça. Então, quais são as temperaturas típicas aqui de processamento, né, desses aços que são trabalhados a quente? Vamos pegar aqui o H11 até o H13, que foram os principais que a gente estava falando, né? Para a deformação a quente aqui, o início 1150, final 950 graus Celsius. Para eu realizar aqui o recozimento, tem que ser entre 830 e 870 e ter um resfriamento lento. Né? Para eu realizar a têmpera aqui, ela é realizada até em óleo. E o revenimento, eu tenho que fazer duas faixas de revenimento aqui. O meu primeiro, 550 graus Celsius, e o segundo ali em 550, 650 graus Celsius. O H12 também é recomendado dois revenimentos, né? As condições aqui elas são até bem semelhantes, até o H3, se vocês olharem aqui, as condições principais, elas não se alteram, o resfriamento aqui em óleo, na minha têmpera, né, o recozimento também, resfriamento lento, e aqui só um revenimento único já. Aí, em geral, todos esses ácidos desse grupo, eles são, né, nessas condições. Vou fazer um resfriamento aqui em óleo, para eu ter um controle um pouquinho melhor da têmpera, né, para não gerar nenhum tipo de distorção durante esse processo. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, deixar o like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante. Dê uma olhada também no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você pode ter acesso a conteúdo exclusivo. E se você gosta aqui do canal, fique à vontade também para fazer um Pix aqui para o Explica Professor, que eu vou ficar muito grato para você, né, que está aqui contribuindo para continuar a produzir esse conteúdo. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.